Este programa é livre para todos os públicos. Amém. Tome a palavra de Deus para que assim nós possamos neste momento mergulhar de fato naquilo que Deus quer falar conosco. A palavra está no livro do Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 6. Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 6, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trarás gravadas no teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Olha que maravilha, meu irmão, minha irmã, nós começarmos este dia com esta palavra, nos chamando a uma ordem. Quando eu cheguei aqui, a Paula dizia que o Sorrindo para a Vida é o estudo bíblico, né? E eu lembrei justamente do Padre Jonas, quando ele traz esse método da Bíblia no dia a dia para a comunidade. E ali se começa a fazer o estudo bíblico, tirando da palavra a ordem, aquilo que Deus está nos dizendo, a promessa, também os princípios eternos. E é justamente isso que nós fazemos cada dia no Sorrindo para a Vida. É impressionante quantas pessoas que dizem: olha, eu acompanho a Canção Nova, eu acompanho o Sorrindo para a Vida, porque a partir dali eu tenho norte para todo o meu dia. E é justamente isso. O que o Senhor está nos falando hoje? Há uma ordem, e a ordem é: ouve, Israel, ouve, Padre Gilberto, ouve, Paula Guimarães, ouve, Valdênia, ouve, Sapo, ouve, Érica, e assim cada um de nós, para estarmos atentos, porque muitas vezes nós estamos desapercebidos. Olha o que diz o sentido dessa palavra: desapercebidos é não estarmos atentos àquilo que Deus tem falado conosco, e por isso nós nos sentimos muitas vezes perdidos. É preciso ter atenção. Quando a gente vai ouvir alguém, o que isso requer? Requer uma atenção, voltar-se para, estar atento. Atento a quem? Primeiramente a Deus. Porque estando atento, ouvindo a Deus, eu também me ouvirei, saberei quais são as minhas reais necessidades, e eu também estarei atento às necessidades do outro. Ouvir, o primeiro chamado, está aí também naquilo que é o primeiro mandamento da lei de Deus. Para que, diz a palavra, se nós o ouvirmos, nós o amaremos, nós entregaremos toda a nossa vida, nós entregaremos o nosso coração, e todas as nossas forças, elas estarão empenhadas para este fim. Olha que coisa séria. Quando eu paro para escutar a Deus, eu entendo o que Deus quer, eu direciono a minha vida e eu sei onde eu vou empenhar as minhas forças para que isto aconteça. Muitos hoje se encontram cansados, às vezes já começa o dia de maneira cansada, esgotada. Por quê? Aí é preciso você parar e verificar onde que as tuas forças estão sendo colocadas. Porque se as tuas forças estiverem sendo colocadas em um fim que leve para Deus, isso vai te renovar cada dia. Mas só que se você perde isso, colocando em qualquer coisa, de qualquer jeito, não havendo uma ordem, como Deus começa esta palavra, você gasta as tuas forças de maneira errada, e aí fica fraco, sem vida, sem ânimo. Um novo dia é para quê? É para que eu me volte primeiramente para Deus, para que eu perceba o que eu devo fazer nesse dia. Muitos aí estão se perguntando agora, neste momento, o que é que eu vou fazer da minha vida hoje? E Deus está falando com você, que o primeiro direcionamento precisa ser para Ele.
Porque se isto acontece, você estará empenhando as tuas forças em algo que te constrói, em algo que te edifica no teu trabalho, no teu sonho, nos teus estudos, na tua família, na tua casa. Por isso, escute primeiramente a Deus, é um mandamento. Ouve, ó Israel, coloque o teu nome e diga: ouve, ó José, ouve, João, ouve, Paulo, o que Deus está falando com você neste dia, para que você saiba onde empenhar as tuas forças. Quando nós não ouvimos, nós não conseguimos amar, nós não nos entregamos de coração, e nós não colocamos as nossas forças no empenho necessário. Olha como é importante esse exercício de ouvir. Quando nós falamos de ouvir, a primeira figura que me vem é a do discípulo amado, João Evangelista. Qual que são tantos ícones que nós vemos de João? É ele debruçado com seus ouvidos no peito de Jesus. Por quê? Porque ele queria saber o que o mestre iria direcionar na sua vida. É isso que nós precisamos no dia de hoje e sempre. Colocarmos-nos atentos ao coração de Jesus para saber qual é a sua vontade e não ficarmos perdidos. Eu tenho escutado a Deus? Se pergunte aí. Eu estou me perguntando, e cada um de nós aqui nesta bancada do Sorrindo para a Vida também devemos nos perguntar: eu estou ouvindo a Deus? Quem escuta a Deus, escuta a si mesmo. Olha como é importante. Por quê? Porque Deus revela quem nós somos. É Ele quem diz: olha, o Padre Gilberto, meu filho, você tem esse temperamento, você tem esse jeito. É Deus quem nos revela. Deus revela o homem. Isso é profundo demais, porque quando nós não damos os nossos ouvidos para Deus, nós nos desconhecemos. Quem escuta a Deus também escuta a si mesmo. Quem escuta a Deus escuta o seu irmão. Por quê? Porque aquele que ouve a Deus, ele se conhece e ele também se abre para conhecer o outro. Olha o motivo de tantas vezes nós só brigarmos uns com os outros e não conhecermos de fato quem o outro é. Por quê? Porque não escutamos. Eu preciso escutar a Paula, eu preciso escutar a Valdenha para saber quem de fato elas são. Porque se eu não paro para escutar, e aí nós temos algo que na Canção Nova, isso para nós é muito forte, o testemunho de vida. Quando a gente para ouvir o testemunho de alguém, a gente não fica apenas nas aparências. Eu conheço o outro de fato como ele é. Será que você tem conhecido aqueles que estão contigo na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade? Ou você tem vivido um relacionamento apenas de aparência, de fachada? E aí quando acontece algum conflito, qual que vai ser a primeira coisa que você vai se remeter? A aparência, a fachada que você sempre vê. Mas quando você conhece e passa por uma dificuldade, você olhará não simplesmente a aparência, você olhará a vida, o interior, e assim não haverá julgamentos, preconceitos, mas haverá algo que de verdade você conhece no outro. Isso tudo parte da escuta. A escuta. Eu preciso escutar, eu preciso saber quem que o outro é. Eu não posso estar apenas justaposto com o outro. Eu estou nessa bancada com os meus irmãos, todos aqui irmãos de comunidade, também cada colaborador nosso, mas aqui precisa haver um entrelaçamento de vida. Isso parte de onde? Da nossa casa, da nossa família, do ambiente no qual nós nos encontramos, para que não seja apenas estar justaposto com o outro. Não, eu preciso conhecer o outro de verdade. Talvez as maiores dificuldades que você tenha enfrentado na tua vida estejam justamente aí, porque não houve um mergulho, não houve um aprofundamento, não houve uma escuta. Meu Deus, quantos hoje precisam ser escutados? A gente que é padre sabe da grande necessidade disso. Uma pessoa que chega sofrendo, e muitas das vezes eu fico até
sendo tentado a querer achar uma resposta, quando na verdade, quando chega ao final daquele atendimento, eu percebo, aquela pessoa precisava apenas ser escutada. Meu Deus, isso muda a vida de uma pessoa, muda a vida, e Deus está hoje nos chamando a atenção para isso. Quando Adão e Eva, eles pecaram, o que houve? Deus falou com eles, mas não ouviram e se deixaram conduzir por si mesmos, e assim pecaram. Olha a importância do ouvir, porque se Adão e Eva tivessem escutado de verdade, não somente com os ouvidos, mas com o coração, eles teriam entendido que o Pai do céu queria o melhor para eles, e eles não teriam decidido pela sua própria vontade. Isto é para nós um direcionamento hoje. Existe dentro de nós uma vontade, um chamado, uma inclinação. Porém, essa inclinação precisa passar pelo discernimento. E como começa um processo de discernimento? Começa pela escuta. Eu preciso saber o que Deus quer. Eu preciso saber se essa inclinação que eu tenho dentro de mim, mesmo sendo boa, está de acordo com a vontade de Deus, para que isso não me venha a fazer o mal, mesmo sendo algo bom. Repito, porque todos nós, eu creio que em sã consciência, temos as melhores de todas as intenções, mas basta ter uma boa intenção? Não. É preciso passar pelo crivo do discernimento. O que é que Deus quer de verdade na minha vida? Ouvir com o coração. Ouvir com o coração. O verdadeiro ouvir implica entrega. Quando me coloco em oração, deve haver uma entrega total a Deus, deixando-me e permitindo-me que Ele faça a sua vontade. No Pai Nosso nós rezamos isso constantemente, que seja feita conforme a tua vontade, porque a vontade de Deus é perfeita, enquanto a minha vontade, a vontade da Paula, a sua vontade é imperfeita, tem limites até aqui. Deus, na sua bondade, Ele vê o que é que de fato nós precisamos. Lancemo-nos na vontade de Deus, nós não perderemos nada. Tem gente que pensa, mas eu então irei me anular diante disso? Eu apenas serei alguém mandado, direcionado? Não, é conformar a minha vontade com a vontade de Deus. Isso nos levará à verdadeira felicidade. Um exemplo para nós, claro, dessa entrega, deste sim, desta escuta, nós temos e vemos em Maria Santíssima. Ela é exemplo de uma escuta a Deus com o coração todo nele. Maria colocou o seu coração inteiramente em Deus, apresentando a sua vontade, o seu querer, mas que prevaleça a vontade de Deus. E isso prevaleceu quando ela mesma disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se conforme a tua palavra. Quando nós chegamos, meu irmão, minha irmã, a esta concretização, aí está a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, cumpra-se na minha vida a tua palavra. Um exemplo também de escuta que precisou passar por um processo de discernimento foi a do profeta Samuel. O profeta Samuel trabalhava dentro do templo do Senhor, junto com Eli. E quando Deus o chama, precisou chamá-lo por 3 vezes para que ele o reconhecesse. Olha a seriedade disso. Muitas das vezes nós estamos trabalhando para Deus, dentro de uma obra de Deus, dentro da igreja, e nós não conhecemos a voz de Deus. Isso é muito sério. Precisou que Samuel fosse chamado 3 vezes, para que assim ele, depois que foi direcionado, reconhecesse a voz de Deus. Nós estamos muitas vezes confundidos.
É muito barulho, são muitas coisas, muitas vozes, são muitas opções, muitas alternativas. Isso não é só fora, é dentro de nós. E aí nós precisamos parar, e a oração é o caminho perfeito para sabermos qual é a vontade de Deus. E oração, escuta, requer silêncio. Começa no silêncio. No silêncio que é gestado ali com Deus, qual é a sua vontade? No silêncio. Sim, temos, nós que somos carismáticos, eu sou muito carismático, gosto de rezar, louvar a Deus, erguer os braços, mas não há uma verdadeira vida carismática se antes não há um processo de silêncio e escuta a Deus para saber qual a sua vontade. Capela, Santíssimo, Santo Terço, meditação pessoal da palavra de Deus. Eu acho incrível tantos e tantos que estão dentro da igreja, e quando se pergunta qual que é o caminho de intimidade que você faz com Deus, a pessoa não sabe dizer, porque ela vive na igreja, nas pastorais, ela vive nos movimentos, ela vive nos grandes momentos de oração comunitária, mas ela não tem uma vida pessoal com Deus. Intimidade, escuta leva à intimidade, parte da intimidade. Quando nós escutamos de verdade, conseguimos reconhecer, saber de quem estamos falando. Há uma intimidade. Eu confesso que, até mesmo dentro da comunidade, porque hoje, graças a Deus, nós somos muitos, e tem irmãos que a gente não tem tanta oportunidade de encontrar, de falar, de convivência, e muitas das vezes eu caí na tentação do julgamento, somente pela aparência. E aí, dadas situações de convívio, de oportunidade, quando eu parei e ouvi o testemunho daquele irmão, da luta que tinha na sua casa, que teve na sua vida, eu digo, gente, o que faltou aqui? Faltou um encontro para ver uma escuta. Quando nós paramos para escutar e conhecemos, a nossa visão sobre o outro, sobre as coisas, muda. Você precisa ter essa coragem. Aquilo que o Papa Francisco tanto nos fala, da cultura do encontro. Porque no encontro, o que acontece? Acontece a escuta, acontece a partilha. Eu não posso só julgar o outro por aquilo que eu vejo de vez em quando. Eu preciso parar, eu preciso ir ao encontro, eu preciso escutar, eu preciso me deter ali um pouco para poder ter o que falar. Quando que eu tenho que falar? Quando eu escuto e me aproximo do outro. Este é um processo que nós precisamos ver primeiramente com Deus, e Deus já nos leva de imediato também ao outro, para que isso seja profundo, verdadeiro. Em nossos relacionamentos familiares, sejam de amizade, de colegas de trabalho, falta uma verdadeira escuta, pois estamos nos desconhecendo. Quando a gente não se aproxima, não escuta o outro, e olha quantas famílias, meu Deus do céu, estão sobre o mesmo teto, estão sentados à mesma mesa, e muitas vezes não há escuta. Hoje mesmo em dia, né? Cada um tem o seu horário de comer, cada um tem o seu celular, às vezes senta à mesa com o celular na mão. Meu Deus, isso é terrível, porque não há um olhar, não há uma escuta, não há uma partilha, e isso leva a um desconhecimento. Aí, de repente, alguém, por exemplo, naquela família, descobre-se num processo de depressão. Quando alguém ficar sabendo daquela mesma casa, mas como? Eu não percebia nada, eu não via nada. Não houve escuta, não houve olhar, não houve intimidade para saber que o outro estava do meu lado e passando por uma necessidade tão profunda, mas que eu não fui capaz de identificar, porque eu não olhei, porque eu não escutei, porque eu não parei diante do outro. Nós precisamos mudar. Nós precisamos viver de fato esse processo de escuta para chegarmos a um conhecimento e a uma intimidade maior com o outro, que é Deus quem nos leva a isto. É Deus quem nos leva. O ouvir
requer atenção, voltar-se para, silenciar, gastar tempo, interesse, amor. O que é o amor, minha gente? O amor é voltar-se para o outro. O amor é dar atenção ao outro. Quando a gente não ama, tá nem aí, passa desapercebido. Quando a gente ama, chama a nossa atenção. Os apaixonados, como que vivem? Está longe, eu já o percebo, eu já vejo. Quando é alguém desconhecido, pode passar na minha frente, eu não estou nem aí. Mas quando há amor, eu percebo, eu vejo, eu dou atenção, eu escuto. E não é um processo sempre fácil, porque às vezes vai gastar o nosso tempo, tomar a nossa atenção, mas requer, o amor é entrega também, o amor é doação, e é isso que nós precisamos para termos relacionamentos profundos. Na oração nós somos chamados a isso. Jesus se retirava para estar a sós com o Pai e ali ele o ouvia. Está a sós com aquele que é o só. Esqueci agora o nome da irmã. Madre Claire, não sei se já ouviu falar, que esse é o lema dela de consagração. Ela morreu, essa madre, essa freira, soterrada, se não me engano, no Equador, quando teve um terremoto. E na obra social que eles tinham, desabou tudo e ela morreu lá. E o lema dela era este: está a sós com aquele que é só. Quem é este? Jesus. Porque ele fazia esta experiência contínua com o Pai. Nós temos medo de uma solidão com ele. Não pode ter medo de uma solidão com o Senhor. Porque a partir desta experiência de estar a sós com ele, é que nós viveremos de fato um estar a sós conosco mesmo e também com o outro. E também com aqueles que mais necessitam. Isto é um desafio no mundo de hoje, é um desafio. Agitação, já vou falar disso, há uma tagarelice. E digo mais, algo pior, há uma verborreia, palavra difícil. O que é a verborreia? É o uso excessivo e frequente de palavras para expressar algo sem importância ou sem conteúdo. Meu Deus, a internet está cheia disso hoje. A gente está cheio disso. Verborreia, fala o que quer, na hora que quer, minha opinião, meu jeito, e não chega a lugar nenhum, a conclusão nenhuma. O que importa é eu falar, é eu querer dizer. Muito cuidado com isso, porque isso não é uma partilha profunda daquilo que Deus faz brotar numa intimidade com Ele. Isso é uma vivência de um ego fechado em si mesmo. Temos que ter o cuidado com os extremos. Um silêncio que omite, ou então a verborreia que fala coisas desnecessárias. Onde está o equilíbrio? O equilíbrio está a partir da escuta de Deus. Escuta a Deus, ouvir a Ele, que me levará a ouvir a mim mesmo e que me dará toda a paciência, toda a graça para também saber ouvir o outro. Escutemos a Deus, tudo parte dele. Escutemos a Deus. Oração, qual que é o exercício que você tem feito para buscar essa intimidade profunda com Deus? Porque tudo parte dele. Paula, se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, Padre Gilberto, se não tiver uma vida de intimidade com Deus, eu nunca vou saber escutar o outro. Eu serei sempre impaciente, eu serei sempre aquele que chega já com a minha vontade pronto e não estarei aberto a ouvir o outro, porque Deus nos ensina isso. São Paulo, apóstolo, é um exemplo também perfeito para isso. Qual foi o processo que ele viveu? Primeiro, ele era cheio de si mesmo e defendendo a verdade. Cheio de si mesmo. Mas quando ele cai do cavalo, tem um encontro pessoal com Jesus, o que acontece? Ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A escuta. E aí ele cai em si, olha, escutou a Deus,
Agora ele ouve a si mesmo, vendo a vida errada que ele tinha, ele muda, se converte e agora ele consegue olhar para os outros, porque Jesus fala com ele: perseguindo a estes, você está perseguindo a mim. A mim. E Jesus fala, e São Paulo ouve a Deus, olha para si e agora também consegue escutar os outros. Santo Agostinho, ele convidava a escutar com o coração. Em latim isto é corde audire, ouvir com o coração, a acolher as palavras não exteriormente nos ouvidos, mas espiritualmente nos corações. Não tenhais o coração nos ouvidos, mas os ouvidos no coração. Grave essa frase hoje para a sua vida. Paula até engasgou. Olha só. Muito boa. Não tenhais o coração nos ouvidos, mas os ouvidos no coração. Gente, faz toda a diferença quando a gente escuta com o coração. Deus muda, Deus converte. O relacionamento com o outro é diferente. Escutar com o coração. Corde audire. Santo Agostinho nos ensina. E São Francisco de Assis exortava os seus irmãos a inclinar o ouvido do coração. Inclina o teu coração para ouvir a Deus. Não é só os ouvidos, o coração. E aí nós pedimos esta graça a Deus neste dia. Peça essa graça. Deus novamente coloca no meu coração isso. Sabe as confusões que têm existido na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, é porque você não tem tido uma escuta de verdade a Deus e ao outro e a si mesmo. Faça esta experiência. Corde audire. Escute com o coração. Não tenhais o coração nos ouvidos, mas os ouvidos no coração, para que de fato você compreenda o que Deus quer, quem é você e quem que é o outro. É isso que acontece quando nós fazemos essa experiência. Vamos pedir a Deus isso. Peça ao Senhor, onde você está agora, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, com tudo que Deus foi nos falando. Pare agora diante da presença de Deus e vai pedindo esta graça. Senhor, eu quero te escutar. Ouve, ó Israel, coloque o seu nome. Ouve, ó Solange. Ouve, ó Marcos. Ouve cada um de nós que agora meditamos esta palavra. Volte o teu coração, não somente os teus ouvidos, volte o teu coração, volte todo o ser para Deus, é Ele quem fala contigo. Nós estamos nos desconhecendo, nós estamos falando demais e escutando pouco. Senhor, dai-nos essa graça. Senhor, faz o nosso coração arder, porque quando nós te escutamos, o nosso coração arde em amor a Ti, em amor ao outro, em amor a nós mesmos. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Vai pedindo esta graça.